Paz do Senhor para quem visualiza esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E que o Senhor venha nesta manhã, neste sábado, 28 de março. Que o Senhor venha nos dar graça, nos dar força para perseverar até o fim. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para nós meditarmos um pouco na palavra do nosso Senhor Jesus. E nós vamos meditar neste sábado. Um sábado maravilhoso, um dia maravilhoso que o Senhor tem dado para nós, uma semana tremenda, o último dia da semana, maravilhoso. Que nós possamos confiar no nosso Deus. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem Ele a vida não tem sentido. Tudo que nós somos depende dele. E somente gratidão ao Senhor por tudo. Que nós possamos meditar cada dia na palavra do nosso Senhor Jesus, que a palavra do Senhor ela é inerrante, infalível, ela não erra, ela não falha, e é a única que vai nos levar aos reinos dos céus, às mansões celestiais. Eu não estou aqui nas redes sociais, no YouTube, como para falar de mim. Tem meu testemunho, tem no canal meu testemunho, mas não é eu, mas sim dele. Eu estou aqui para falar daquele que merece a honra, merece a glória, merece o louvor. Para ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E para ele, somente ele, a adoração, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu estou aqui para falar de uma pessoa. Pai, são a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou aqui para falar de alguém, de um ser supremo, onipotente, onisciente, o nosso Senhor, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador. Eu estou aqui para falar de alguém que transformou a minha vida, que virou meu cativeiro. Eu estou aqui para lhe falar, lhe apresentar, que você não conhece. Esse Jesus, que pode mudar a tua história, assim como ele mudou a minha. Eu estou aqui para lhe apresentar ele. E aqui, nesta Bíblia fechada, é um livro aberto, é a palavra do Senhor. Aqui você vai conhecer ele. Você tem uma Bíblia na sua casa, mas eu não tenho desejo, irmã Celi. Eu não consigo entender as Escrituras Sagradas. Leia um versículo, peça que o Senhor lhe dê o entendimento, ele vai lhe dar. Não, mas eu não consigo. Creia, peça com fé que ele dá. Ele dá o discernimento da palavra. É para mim? Não, é para todos nós. E a salvação não é só para irmã Celi, a salvação é para todos, povos, línguas, nações. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Vamos meditar um pouquinho em Mateus capítulo 4, o versículo 19, que é um texto maravilhoso, que diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Aqui foi a chamada dos primeiros discípulos. Quando Jesus, ele escolheu os primeiros discípulos para ir ao convívio do nosso Senhor, para ele ensinar, para andar com o nosso Senhor, para o ministério do Senhor aqui na terra. Ele chamou 12 discípulos. Eles conviveram, o Senhor ensinou, o Senhor direcionou e o Senhor preparou eles para uma obra. Porque quando o Senhor
a ascensão do Senhor aos céus, quando o Senhor voltasse aos céus, eles iriam ficar para continuar o ministério da salvação, o ministério da libertação, o ministério que o Senhor veio com esta missão aqui na terra. O Senhor não veio com uma missão para ensinar os seus discípulos a si, amar a si próprio, não. Ele foi o nosso maior exemplo de fé. Ele veio ao mundo, se fez como carne, um ser supremo, santo, espírito. Ali, o anjo Gabriel veio, falou com Maria. Ali o Espírito Santo, ali fez a obra. Maria gerou e o Senhor veio em carne. Para quê? Para mostrar à humanidade que Ele amou, que Ele ama todos e que a salvação só é através do nosso Senhor. E Ele sofreu as mesmas angústias que eu sofro. Ele veio, andou com, Ele viveu aqui na terra, sofreu as mesmas aflições. Ele teve fome, ele teve sede, ele sofreu as tentações. Mas a diferença é que ele nunca pecou. E nós não. Nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. Mas somos pecadores, comprado e lavado. Aquele que confessa o nome do Senhor é pecadores, comprado e lavado no sangue do Cordeiro. E que você ainda não confessou o nome do Senhor. Creia, confia que a palavra do Senhor diz que com tua boca, com teu coração creres. E com tua boca confessar, tu herdarás o reino dos céus. Então, ali o Senhor chamou os discípulos. Ele viu Mateus ali na alfândega, chamou Mateus, chamou Tiago, chamou João. Ali ele leu que é o vinde. Aqui nós vamos falar as 3 etapas de uma chamada. É o vinde, ficai e o ide. O vinde é quando o Senhor nos chama para a salvação. Ele me chamou, assim como ele me chamou, eu aceitei esse chamado. Ele está lhe chamando, ele está lhe aguardando todos os dias, com braços abertos. Os braços do Senhor não se cansam. Ele vive esperando com os braços abertos a sua decisão. O homem, ele tem o livre-arbítrio. O homem, ele tem o livre-arbítrio de decisão de escolha. Por isso que o Senhor, ele faz o convite. O vinde é o convite. O Senhor nos chama. Em Mateus, que você tiver sua Bíblia, pode abrir que aqui nós vamos estudar um pouquinho da palavra. Mateus 11, 28. Vamos lá no 11, 28, para nós confirmarmos aqui na palavra. 11, 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O vinde é a chamada. Venha, eu lhe farei pescadores de almas. Eu quero lhe usar como um instrumento para mim, através da tua vida, gerar salvação em outras vidas, guiado pelo Espírito Santo. Você não é incapaz. Para o mundo você não deve valer. Muitas das vezes não tem um valor para sua família. Você muitas das vezes está no vício, está nas drogas. Para você tá que Deus o livre numa depressão. Aí o adversário diz assim: pelo sentido da vida. Não. Você foi chamado. Jesus ama você. Ele está chamando você. Vinde, vinde, vinde.
que eu lhe farei pescadores de almas. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor quer tirar este fardo da sua costa, o fardo do pecado, o fardo que nós levamos, os nossos pecados, as nossas transgressões. Todos os dias nós falhamos. E quando nós não estamos no caminho do Senhor, nós fazemos a vontade do adversário. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã para você: vinde, tome uma decisão. Ele está lhe chamando, é o convite à salvação. É o convite para herdar a salvação. Eu não estou falando aqui de bênçãos. Dizer que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Estou falando da maior bênção, aleluia. A maior bênção é a tua salvação. A palavra do Senhor diz assim: não adianta eu ganhar o mundo, não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Nós estamos vendo quantas pessoas estão descendo ao abismo todos os dias, porque não estão aceitando o vinde, este convite que o Senhor está fazendo. Nós vemos aqui nas redes sociais muita gente falando, mas que neste dia o Espírito Santo possa abrir o seu coração e ele possa mover o seu coração e que você possa tomar uma decisão deste convite, de aceitar este convite. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia, continuar a leitura em Lucas 24, 49. Aleluia. Lucas 24, já aqui. Lucas 24 e 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. É o ficai. A partir do momento que o Senhor faz o convite, assim como ele fez aos discípulos, eles aceitaram o convite. Ali o Senhor foi ensinar. Ali o Senhor foi conduzir eles. Assim é na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos a salvação, aqui aceitamos o vinde, primeiro convite. Agora o Senhor diz ficai. O que isso significa? Quando ele fala aqui em Lucas 49, e eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. O que é essa promessa? A promessa do derramamento do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Que em Joel fala: derramarei do meu Espírito, aleluia, sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos. Essa é a promessa do batismo no Espírito Santo. É a promessa que o Espírito Santo, o Senhor ia subir aos céus e o Senhor iria enviar o Espírito Santo. É o revestimento, ficai. É um preparo espiritual a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, aleluia. Você vai ter um preparo espiritual. Muitas pessoas, aleluia, tá tendo tantos escândalos, aleluia. É a verdade. A palavra diz assim: é misto que vem os escândalos, mas ai daquele que vem o escândalo. Por quê? Porque não está tendo paciência em ter esse ficai, que é o preparo espiritual. Aceita e eu mesmo institulo. Eu vou fazer isso, eu quero aquilo. E você passa na frente do nosso Deus, você passa na frente do Espírito Santo. Você não tem um preparo espiritual. Você não quer ter uma maturidade na palavra do nosso Deus. Quem é que dá maturidade? A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos o nosso Senhor, nós vamos estar no leite. O que é o leite? Você não está ainda comendo o sólido, que o leite é a palavra mais branda, que é aquela palavra ainda. A pessoa tem que ir uns 4 meses indo falar da palavra,
é ensinar como o Senhor ensinou os discípulos. E naquele momento a pessoa vai se firmando na palavra. É a gente, não, é a palavra. É o Senhor através da palavra. Então, cada vez que você vai se alimentando da palavra, a comunhão com os irmãos, ali você vai tendo a maturidade espiritual. Aí depois você vai comer aquele alimento sólido. O que é o alimento sólido? Já é uma palavra ali mais dura, muitas das vezes de correção. Aí você já não vai sentir aflito. Você não vai dizer assim, irmã tá, 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 tá brigando comigo. Não. Porque a palavra, ela é uma espada, ela corta para todos os lados e ela adentra as medulas, ela adentra as divisões da alma, ela penetra. A palavra, ela corrige e ela nos ensina, aleluia. Então, por que tá tendo as coisas? Porque muitas das vezes você se apressa, você muitas das vezes tem pessoas que não quer esperar um preparo espiritual e se apressa, passa diante do Senhor. Não espere no Senhor. Ficai. Ficai em Jerusalém significa busca o revestimento, busca um preparo espiritual. Qual é o revestimento? É o batismo no Espírito Santo. As armaduras divinas. O que é a armadura divina? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os sapatos do evangelho da paz, o cinto da verdade. O que é o sapato do evangelho da paz? Aleluia. É o preparamento para a obra, é o preparo para o mundo, é o preparo para o campo evangelístico, aleluia. E você tem que estar calçado, aleluia, com esse sapato. Não é um sapato físico, aleluia, é um sapato espiritual. Que é este preparo espiritual para você entrar numa batalha espiritual, tem alguém possesso. Ali você tem que estar com as armaduras divinas. Você não pode entrar numa batalha espiritual sem não ter um preparo. Você tem que estar preparado, revestido na hora de você entrar naquela batalha. Por isso que tem que ter esse preparo. O Senhor preparou, assim como Ele chamou o discípulo, Ele chama você, é Ele que nos prepara. Que nós não possamos se apressar, mas sim buscar a presença dEle é mais do que tudo na nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, adentra o teu quarto, fecha a porta e clama ao teu Pai que vê o que está em oculto e Ele te responderá. Não é para você falar seus problemas para ninguém, mas você falar para Ele. E a presença de Deus é mais importante que tudo na nossa vida. Muitas das vezes eu prego com muita eloquência. Nós vemos muitos templos lotados, mas a presença de Deus está distante, aleluia. Porque a busca, eu não estou com preparo espiritual, eu não estou buscando o preparamento espiritual. Muitas das vezes eu passo diante do Senhor, aleluia, mas que você venha buscar cada dia este preparo espiritual, o batismo no Espírito Santo. Mas irmã, eu já busquei tanto tempo, o Senhor não me ouviu. Continue pedindo. A palavra do Senhor diz, pede, dar-se-vos-á. Tudo que você pedir com fé, crendo, você vai receber. E essa promessa é para mim, essa promessa é para você. E ali os discípulos, eles ficaram, eles foram revestidos do poder do Senhor, ali no cenáculo, aleluia. Depois que o Senhor ascendeu aos céus, ali o Senhor ascendeu aos céus, na ascensão do Senhor, ali ele disse, ficai em Jerusalém. Essa passagem estava dizendo por discípulos que era para eles aguardarem a descida do Espírito Santo, para eles terem a paciência, em perseverança. E ali, eles estavam no cenáculo, ali foi a descida do Espírito Santo, ali eles foram revestidos do poder, todos ali no cenáculo. Então, isto é um preparo espiritual para a obra. Ali o Senhor preparou, ensinou no convite,
Eles conviveram ali com o nosso Senhor. Ali eles teve um preparo espiritual que é o ficar em Jerusalém. E o último é o ide. Glória a Deus. O ide, abra mais uma vez a sua Bíblia, que eu creio que está aberta, em Marcos 16, 15. Aleluia. Marcos. Era para mim ter marcado lá. Marcos 16, capítulo 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Ide. Esse é o último. Foram as 3 etapas de uma chamada. É o vinde, que é a chamada para a salvação. Quando você aceita, que é o ficai. É o preparo espiritual, que é o revestimento da presença do Senhor. É o revestimento, é a maturidade espiritual na palavra. E o último que nós vamos, que o vídeo fica muito longo, é o ide. Já é ide pregar a palavra do Senhor. Ali quando os discípulos foram revestidos ali da presença do Espírito. Ali eles continuaram a obra. O Senhor ascendeu, mas ele deixou ali plantada uma igreja, que foram os discípulos. Como ele falou para Pedro, que sobre a igreja ia ser firmada, que se pedra, a igreja ia ser firmada no Senhor. E Pedro ali, ele perseverou. No primeiro momento, Pedro, ele negou o Senhor, porque ele não era convertido, ele não estava convertido, mas ele andava com o Senhor, ele teve os ensinamentos, mas naquele momento ele ainda não era convertido. Muitas das vezes, você está servindo ao Senhor muitos anos e anos, mas você não é convertido. Tem que ter uma conversão verdadeira. Pedro se converteu quando o Senhor ascendeu aos céus. Quando o Senhor, na ressurreição do Senhor, quando o Senhor chamou Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. O Senhor disse: cuida das minhas ovelhas. Pedro, eu te amo. Tu me amas, te amas. Cuida do meu rebanho. Pedro, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, ele foi, eu creio, ali o pastor. O Senhor estava dizendo: ama minhas ovelhas, ama as almas, ama, cuida do meu rebanho, prepara eles para entrar no reino dos céus, assim como eu preparei vocês. E agora é a tua missão, Pedro. Eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar aqui, vão continuar a missão. Agora eu chamei, eu preparei. Vocês estão preparados, agora é o ide, agora quem vai continuar é vocês, aleluia. E os discípulos, eles fizeram a missão, glória a Deus, que eu estou aqui fazendo também a missão, levar esta palavra. Foi porque os nossos pais, na fé, os discípulos, eles obedeceram. Ali o Senhor foi levantando homens e mulheres corajosas, homens corajosos, para levar a palavra neste chamado, que é o vinde, ficai e o ide. Então, a partir do preparo espiritual, aí o Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, glória a Deus. Então, e a palavra do Senhor diz, e nós não temos que nos gloriar de pregar a palavra, é a nossa responsabilidade como filho do Senhor, servos de Deus, é o nosso compromisso. E a palavra do Senhor dizia: ai de vocês que não pregarem, porque o Senhor deixou, ele deixou, foi uma responsabilidade, ele deixou eu digo assim, que é o mandamento do nosso Senhor, ide. Ele não chamou, glória a Deus, a igreja, a eleita dele, para fazer show, aleluia.
Ele não chamou a eleita dele, não chamou os discípulos, nós que ele fez o convite da salvação, nós que ele preparou o espiritual. A partir do preparo espiritual, você está preparado para você levar a palavra aos cativos, aos aprisionados, aos oprimidos. Você é um vaso revestido, um soldado de Cristo, com as vestimentas, aleluia, as armaduras divinas, e preparado para ir para o campo missionário, aleluia. Mas, irmã Celi, eu não saio de casa, como eu vou pregar a palavra? Aleluia, glória a Deus. Isso daqui são os panfletos de evangelismo, glória a Deus. Você compra, ou você pega na sua igreja, numa das igrejas, você pode pedir para os seus líderes, você deixa na sua casa. Quando vir alguém na sua casa que não serve a Deus, dê um panfleto desse. Isso é evangelismo, glória a Deus, aleluia. Você está na fila do banco, leve um panfleto desse, de Jesus te ama. Mas só isso.